Concluindo esta série e não o assunto, tomaremos nesta noite, no capítulo 6 de Romanos, os versos 22 e 23. Capítulo 6 de Romanos, versos 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E mais uma vez, querido Espírito, Tu és o revelador desta palavra, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Havia numa certa igreja um irmão muito simples. Alguns o achavam um balbo, um bobo. E um certo dia, quando o templo se achava superlotado, com pessoas muito distintas da cidade, compareceu àquela reunião um homem ateu, mas por um motivo muito social. Esse homem compareceu à reunião. E durante a parte introdutória, este homem simples aparteou o pastor, dizendo: irmão pastor, eu peço a palavra. Ele disse-lhe o pastor: depois eu lhe darei a palavra. Não, senhor pastor, é para agora. Mas o que é que o irmão quer falar? Eu quero falar poucas palavras, mas é para agora. É para já. E foi se levantando e veio para a frente, e o pastor não teve jeito de conter o homem simples. E aquele homem, na sua simplicidade, com a Bíblia na mão, declarou assim: eternidade, eternidade, eternidade. Pronto, pastor, já falei o que tinha de falar. Foi se sentar. Muitos riram dele, como muitos estão rindo agora. No fim da semana seguinte, o pastor foi chamado para visitar aquele ateu que estivera na reunião. Ele disse: eu fui tocado naquela noite por uma palavra tremenda. O pastor já se sentiu logo um pouco mais inchado, pensando, ou então eu falei alguma coisa que levasse este homem a uma experiência. O que foi que o senhor ouviu? Disse daquele homem simples, aquela palavra que ele citou 3 vezes: eternidade, eternidade, eternidade. Esta palavra atingiu-me a alma, atingiu-me o ser inteiro. Eu não pude dormir desde a primeira noite, e agora eu me acho doente e prostrado, porque eu não suporto me recordar desta palavra eternidade, uma vez que eu não tenho condições de enfrentar essa eternidade. E ali o pastor lhe falou de Cristo, e este homem rendeu-se ao Senhor. E agora, nós estamos tomando para o encerramento desta série, esta palavra vida eterna. Vida eterna. Você pode ser o que quiser. Você tem plena liberdade de ser. A palavra de Deus inclusive diz isto: goze desta vida, desfrute de tudo como você quiser, moço, velho, jovem, menino.
lembrando-se, contudo, que Deus te trará a juízo por todas as coisas que você fizer. Mas o nosso assunto é agora a vida eterna. E quero adiantar que a vida eterna é o alvo de Deus através da doutrina do novo nascimento. Assim como esta cerca que se acha aqui para cercar, o novo nascimento se acha estabelecido para levar-nos a uma experiência que resulte na vida eterna. Mas novo nascimento não é uma coisa e vida eterna é outra? Não. A pessoa que nasce de novo tem a vida eterna. E a pessoa que tem vida eterna só é pelo novo nascimento. Terminando uma palestra num congresso no estado de São Paulo, uma jovem veio conversar comigo desesperada, dizendo: eu não tenho esse novo nascimento. E eu estou agora perturbada com isto. Pois não, moça. Mas eu tenho certeza da vida eterna. Digo, não tem. Você pode dizer que você tem certeza de vida eterna, mas realmente a certeza de vida eterna você não tem. Mas eu tenho esta certeza desde a minha infância. Digo, é exatamente isto que te ensinaram. A declarar que você tem vida eterna, que você tem certeza de vida eterna. Esta certeza, quando você chegar diante do fato, você vai descobrir que ela é uma presunção. Porque sem novo nascimento, nenhuma pessoa pode chegar à vida eterna. A vida eterna é a soma do novo nascimento. Não há um caso de uma pessoa que tenha nascido de novo e que não alcance a vida eterna. É um absurdo, porque a finalidade do novo nascimento é colocar essa vida eterna no homem. Um pastor no Nordeste conversava meio quente com a minha esposa. E ele então lhe disse: eu não entendo como a senhora pode afirmar que é filha de crente, que é batizada numa igreja, que fez seminário e se tornou missionária, e depois a senhora veio nascer de novo. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Antes do seu novo nascimento, a senhora tinha a certeza da vida eterna? Ela disse ao pastor: tinha, sim, senhor. E daí? E daí, disse ela, eu ia para o inferno com aquela certeza de vida eterna. Porque sem um novo nascimento, não é verdade que eu ia ter vida eterna. Eu arranjei uma certeza que depois, na hora decisiva, essa certeza não é certeza, é presunção. Eu presumia que eu teria vida eterna. Mas não há vida eterna sem o novo nascimento. Agora você acompanhe Jesus, no capítulo 3 de João, em seu diálogo com Nicodemos. Primeiro, o Nicodemos se apresentou a Jesus e lhe fez uma proposta ali no versículo 2, dizendo: nós cremos que o Senhor é mestre, que o Senhor veio de Deus e que o Senhor é poderoso para fazer milagres e que Deus é contigo. A isto acrescentou Jesus no versículo 3: em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E a conversa foi e veio, e Nicodemos já foi cometendo seu primeiro erro, considerando que o novo nascimento seria voltar para o ventre materno
e nascer outra vez. Jesus corrigiu este erro. E mais adiante Nicodemos ouviu o Senhor Jesus declarar que o novo nascimento é pelo Espírito. Já estamos no versículo 8 comentando este assunto. E finalmente Nicodemos perguntou a Jesus: como pode ser isto? Aí Jesus concluiu. E você vai notar que ele fala nos versículos 14 a 16, 14 a 16, sobre a vida eterna. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que Jesus fugiu ao assunto? Não, senhores. Mas o assunto não começou com o novo nascimento, agora é vida eterna? Sim, senhores. É que é pelo novo nascimento que se chega à vida eterna. Ele está bem certinho. Há poucos dias repreendi um irmão que não tem segurança nos seus modos de tratar dos seus assuntos. Uma hora ele fala de pau, outra hora fala de pedra, outra hora fala de lâmpada, outra hora fala de livro, outra hora... O homem não pega uma unidade. Ele não faz um poço até chegar à água. Ele escava aqui, escava lá, escava acolá, escava adiante e acaba morrendo de sede. E Jesus é desses que faz um poço e vai até o fundo, dentro de um assunto sólido, de um assunto seguro. E este assunto é nascer de novo para a vida eterna. Você está lembrado daquela grande e célebre oração de São Francisco de Assis? Lembra-se da sua última frase naquela oração? Porque é morrendo que nascemos para a vida eterna. Falou de nascimento para a vida eterna. Agora, vamos nos aproximar da importância deste assunto. No capítulo 6 de João, versículo 37, o Senhor Jesus corrige a multidão. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Eu corrijo a minha citação, é o verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Aquela multidão no dia anterior havia comido pão lá na multiplicação de pães no deserto. E quando a bênção material chega, o povo entende que esse Deus é verdadeiro. E de novo, foram atrás de Jesus no dia seguinte. Eu tenho uma paráfrase assim: vocês estão pensando que eu sou um padeiro? Vocês estão pensando que eu estou aqui preocupado com o vosso estômago? E ele conclui nesse verso 27. Eu estou preocupado com a vossa alma. E eu estou dizendo que vocês devem buscar, devem trabalhar, não pela comida que perece, mas pela vida eterna. Porque esta é a vossa maior necessidade. E não só é a vossa maior necessidade, mas o Pai, Deus, selou isto como sendo o assunto mais importante também da sua proposta. Ele quer curar, Ele quer resolver os seus problemas, Ele quer abençoar a sua vida nas diversas e muitas fases de necessidades. Mas se Ele não te der a vida eterna,
você irá cheio de bênçãos para o inferno. Porque o que importa é esta bênção que o Pai selou, a vida eterna. Nós havíamos lido ali no texto de Romanos 6, 22 e 23, em primeiro plano, que no verso 22 consta o seguinte: sendo libertos do pecado, é que podemos atingir a vida eterna. Esse verso 22 é bem claro. Sendo liberto do pecado, é que se pode chegar à vida eterna. Eu sei que muita gente diz assim, não é? Eu vivo no pecado, eu vivo pecando, mas eu tenho certeza da vida eterna. Você está embrulhado com a sua teologia. E o pior de tudo é que na hora de você comer esse prato que você está temperando com estas confusões, você vai se perder. A palavra de Deus declara aqui que sendo liberto do pecado, é que se obtém a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Você foi liberto do pecado? Não, eu ainda tenho aí, não é? E este resto que está aqui, basta para te pôr no inferno. E não tem vida eterna. Porque a vida eterna não é no pecado. Volte para o verso 22 e você vai notar que para se chegar à vida eterna, nós temos aqui 3 passos, incluindo a vida eterna. Primeiro, libertos do pecado. Libertos do pecado. Depois o segundo é frutos de santidade. E o terceiro é a certeza da vida eterna. Isso já houve na experiência evangélica do passado, especialmente na corrente calvinista, em que se falava com muita segurança de certeza de salvação. O hino que a irmã cantou aqui neste solo ainda é destes velhos hinos que afirma: salvo das penas eternas estou salvo. O mundo ímpio, os pecadores perdidos, sempre ignoraram esta afirmação. Como você pode afirmar que tem certeza de salvação? Nascendo de novo. Sendo liberto do pecado. E daí, a terminologia da fé é decisiva também. Eu me recordo de quando Pedro Borler perguntou a John Wesley: você tem certeza de sua salvação? Ele foi se afastando do Pedro Borler e disse: eu penso que tenho. E o Pedro Borler lhe disse: você não tem segurança, você pensa, você não crê, você não está seguro. E há, meus amados, uma tendência triste neste ponto. A Bíblia chama esta pessoa de má. E má. Em 2 Timóteo 3, versículo 13, aparece aqui, 2 Timóteo 3,13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É bom notar isto.
É bom notar isto. Primeiro, o seu estado é perverso, porque está no pecado. Por isto, o novo nascimento é transformar um perverso em santo. Agora, uma vez transformado de perverso em santo, a sua produção não é pecado, é santidade. E daí então a certeza de vida eterna. Mas a palavra diz ali que o homem mau, o homem perverso, ou a mulher, ou o jovem, engana com a sua aparência, mas o texto sagrado conclui: você tem que comer desse engano. Entendido? Você tem que comer desse engano. Você está enganando e está sendo enganado. No capítulo 1 do livro de Provérbios, nós temos uma declaração, eu considero tremenda. Os versículos, meu Deus, 29, 30, 31. Vamos tomar esses 3 versos. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Eu tremi diante da palavra de Deus quando li este fato. Eu não sei se você entendeu. A primeira coisa ele diz aqui: rejeita a minha palavra. Querem torcê-la. Querem fazer dela uma massa a seu próprio modo. Diz aqui: não aceitam o meu conselho. E ele conclui nesse verso 31. Portanto, comerão do seu próprio conselho, do seu próprio caminho. Comerão. O pastor Aníbal Reis conta que ele era confessor de um bispo lá dentro da igreja católica. Ele era o padre. E ele se sentia feliz por ser o confessor daquele bispo, porque era um homem polêmico. Era um homem que estava com toda a sua cultura, toda a sua sabedoria, até mesmo a sua própria teologia, acima de todos. E num desses dias, o padre Aníbal foi chamado com urgência. E ele foi ao bispo. E o bispo lhe declarou: padre, eu estou morrendo. Padre, eu não tenho segurança nenhuma. Eu estou perdido. Eu estou indo para o inferno. Eu não tenho segurança. Socorra-me, padre, por favor. Apresenta-me aí um recurso que me conceda esta segurança. E o pobre do padre Aníbal pensou: eu que sempre o considerei um mestre de doutrina para mim, agora pedindo-me o socorro. Eu não tenho. Ele disse: passei a descrer naquele sistema religioso e doutrinário, porque todo o sistema que não assegura ao homem absoluta certeza da vida eterna, este sistema é falso, é falho, é traidor, é fraude. O senhor está falando da igreja católica? Não, senhores, estou falando da igreja batista.
Eu estou falando destes pastores que alimentam o rebanho com palha, e depois, na hora da morte deste rebanho, esse rebanho estará encaminhado para a perdição, porque não pegou a verdade para se alimentar e também, ao mesmo tempo, não se assegurou de sua eternidade. Eu estou falando dos presbiterianos, eu estou falando dos pentecostais. Eu não excluo nenhuma seita sequer, porque, na verdade, este evangelho barateado, esta palavra mercadejada, hoje é comum neste mundo. Os homens são enganados pelos seus próprios ministros, porque não lhes apresentam verdades decisivas, conforme são as da palavra de Deus. Você volte a considerar o texto de Romanos 6, 22 e 23. Primeiro, o verso 22 nos assegura aqui que só pode ter vida eterna aquele que for liberto do pecado. Está aí na sua Bíblia. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não sei por que Deus fez-me protelar esta verdade do capítulo 35 de Jeremias, com referência ao rei Jeoiaquim. O Senhor mandou o profeta Jeremias, capítulo 36 de Jeremias, mandou o profeta Jeremias escrever uma profecia, um rolo, um livro. E a profecia foi apresentada aos ministros do reino de Judá. Esses homens leram aquela profecia e ficaram assustados, porque havia muita coisa pesada, havia muita verdade franca, havia muita lealdade, havia muita segurança, havia muita convicção. E isto perturba os homens que têm mentes de bolha de sabão. Mas os ministros atemorizados convocaram o rei Jeoiaquim, dizendo: vamos nos reunir e vamos ler este livro perante o Senhor. Parece que foi o Jeudi que pegou o livro e começou a ler. E naquela hora, enquanto a palavra de Deus era lida, este rei teve a coragem de apanhar um canivete e, tomando as folhas do livro, ele as cortava, porque era rolo. Esse pedaço aqui corria o canivete e havia ali perto uma lareira, ele amassava e jogava no fogo. A palavra de Deus nos diz aqui, é o verso 23 do capítulo 36, mas é bom ler todo o capítulo, se alguém quiser se informar bem. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Pobre homem, e pobres homens, que têm a mentalidade de que, se pegar a palavra de Deus e queimá-la, ficam, portanto, livres. Eu sei de muita gente que faz assim, né? Abre a Bíblia, lê ali, esse texto aqui eu vou marcar, não é? Vou colocar aqui com uma marca maravilhosa. E aquele outro ali, aquele eu não gosto dele. Esse ele queima. Eu estou agora chamando a atenção para este ponto. Para ser libertado do pecado, foi que Jesus Cristo veio, e para nos libertar do pecado, Ele fez uma obra com a finalidade, então, de nos levar à santidade e à vida eterna.
você aceita ou queima esta verdade. Não vamos embrulhar a Deus com a nossa astúcia. Eu estou me lembrando do que ele disse naquela carta a Pedro, capítulo 2 Pedro 2:1, preste atenção aí. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O irmão entendeu? Engana, agrada, ilude, acomoda, faz perder a alma do seu discípulo. Mas a palavra de Deus disse aí, ele também se perde, porque se não teve algo para dar, sabe, é porque não tinha mesmo nada para si. Isso tudo, meus amados, para vos afirmar que se tendes a certeza de vida eterna e estáis vivendo no pecado, esta certeza é falsa. Venham pensar seriamente diante da palavra de Deus. Aquele profeta que disse: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Antes disto, ele disse: daqueles que ouvem a palavra de Deus e tremem. Agora, de duas uma: ou você queime esta palavra. Eu não estou dizendo queimar a Bíblia. Queime estas verdades que estão te fazendo incomodado, incomodada. Eu não gosto disto. Isso aí está falando que é para a gente sair do pecado, que é para a gente ser livre do pecado. Eu quero o pecado e a vida eterna ao mesmo tempo. Ah, aí é que está. Deus não tem isto. E o diabo também não. Se você perguntar a Deus: o Senhor tem pecado e vida eterna para mim? Deus dirá: não tenho. Eu não tenho o pecado para dar a você. E se você perguntar ao diabo: o Senhor tem pecado e vida eterna para mim? O diabo vai dizer: bom, pecado eu tenho, agora não tenho a vida eterna. É como o homem que vai lá comprar o cavalo, mas não tem arreio. Depois resolve comprar o cavalo, o arreio não tem cavalo. De todo jeito está a pé. Tanto faz ir ao diabo, vida eterna com pecado não tem, e Deus também não tem vida eterna com pecado. E o diabo vai dizer: o pecado eu tenho, esta é matéria nossa. É produto made in lá em casa, né? Isso vocês podem chegar aqui que temos à vontade. Agora a vida eterna não temos, não tem jeito por vida eterna no pecado e no pecador. E agora vamos para o lado de Deus. O Senhor não pode me arranjar aí uma vida eterna com pecado? Também não tem esse material aqui. Quer dizer, não tenho pecado. Eu tenho uma vida eterna. Mas essa vida eterna só pode se estabelecer na vida de uma pessoa liberta do pecado. Amém? Aleluia. Ih, que amém, pobre. Tem uma porção de gente aí que está queimando a palavra de Deus. Vocês não estão resolvidos, não. Muito fracos. Estão com medo do diabo? Ou estão com medo de quem? A palavra de Deus declara-nos com toda a segurança que para se chegar à vida eterna é preciso ser liberto do pecado. E se o seu reverendo, ou o professor da sua escola dominical, ou qualquer outro líder pregou para você, para admitir a sua vida eterna sem libertação do pecado, essa pessoa lhe enganou. Temos certeza que ela não tinha mesmo nem para si, portanto não tinha nada para dar. E no entanto, a vida eterna é um dom de Deus. Dom. É. Eu não sei quanto custa esse cantor. 200 cruzeiros? 300 cruzeiros? Pois a vida eterna custa muitíssimo menos do que isto. É de graça.
Você viu o verso 23 aí de Romanos 6? Está dizendo isto. O salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é um dom gratuito de Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é que o Senhor vai fazer por mim? A resposta de Jesus é esta: eu vou fazer uma obra de plena graça em você. Mas, Senhor, o meu primeiro caso é que eu sou nascido todo em pecado, sou portador de uma natureza ímpia, de uma natureza depravada e perversa. Como é que eu vou fazer com isso? Você não vai fazer nada. Eu já fiz. Eu já te atraí para mim ali naquela cruz, para consumir esta natureza perversa que você tem. Ou como o texto de Isaías 53, 6 fala tudo. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Interessante que nenhuma versão diz que o Senhor fez cair sobre ele o pecado ou os pecados de nós todos. Fala da iniquidade. Você sabe o que é a iniquidade? É essa natureza perversa com que nós nascemos. A iniquidade é esta natureza que produz o pecado. Você sabe quando uma pessoa comete maldade, ela está mostrando que ela é má. Então, a iniquidade é a sua maldade. E a prática é o pecado. Se um homem mente, sabem? Ele manifesta na mentira o pecado da mentira. Mas ele está denunciando possuir no seu interior a iniquidade de um mentiroso. Não entendeu? Se um homem é impuro, ele comete a iniquidade da impureza, ou seja, o pecado da impureza. Mas ele está mostrando que possui no seu interior a iniquidade da impureza. Se ele rouba, se ele é desonesto, e se todas as demais coisas, a manifestação do pecado é produto dessa iniquidade. Mas graças a Deus que o Senhor fez cair sobre ele, não algo, mas tudo, porque se lançou sobre ele a nossa iniquidade, então lá se foi pecado com fruto, com galho, com tronco, com flores, com raiz e com tudo. A iniquidade de nós todos. E agora, ele nos levou mais do que a plena libertação do pecado, ele nos levou também à nossa libertação pessoal de nossa natureza perversa, fazendo-nos morrer no seu corpo. Vamos aqui na vizinhança, Romanos 7,4. Eu estou falando da vizinhança do texto que nós estamos tratando. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus. Eu aceito, conforme esse texto bíblico, eu aceito a minha morte no corpo de Cristo, lá na cruz do Calvário. Eu confesso que eu, Antônio Abuchaim, morri no corpo de Cristo, lá na cruz do Calvário. Em que o senhor se baseia? Eu me baseio na Bíblia. Vou me basear em quê? É na palavra de Deus. Assim, meus irmãos, estáis mortos pelo corpo de Cristo. Você não está vendo isso na Bíblia? E você está pensando que está escrito ali que só Antônio Abuchaim é que foi morto no corpo de Cristo? Não está escrito assim lá. Está escrito que todos nós fomos mortos no corpo de Cristo. Dá um pulinho aí
no capítulo 6, versículos 1 e 2. E você vai tirar uma outra conclusão interessante aí, que a palavra de Deus nos mostra que esse nosso morrer ali em Cristo é a nossa morte para o pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Meus amados, existe verdadeiramente esta morte para o pecado. A Bíblia não pode estar falando de uma utopia, de um absurdo. A Bíblia está falando que nós fomos mortos para o pecado ali no corpo de Cristo. E diz o texto, no verso 2, para não vivermos mais no pecado. Eu sei que é preciso falar disso sem cessar. Temos que continuar dizendo, isto é madeira, isto é madeira, isto é madeira, isto é madeira, isto é madeira. Alguns enjoam, não é? Mas precisam que isto se reafirme, porque apenas é a verdade. E nós fomos mortos no corpo de Cristo. Mortos para o pecado. Agora, se Ele tirou de dentro de nós todo este pecado, toda esta natureza perversa, Ele procedeu aqui o nosso esvaziamento. Porque quando Ele nos criou em Adão, Ele nos criou cheios de santidade. E isto foi despejado lá no Éden, em obediência ao diabo, e foi cheio de desobediência, foi cheio de uma natureza perversa, foi cheio de uma natureza ímpia, essa natureza que você não consegue domar, e não há quem dome, e não há ministro que possa fazê-la religiosa e santa, pode fazê-la hipócrita. Outro dia eu conversava com um rapaz. Ele me disse, eu sou excluído da igreja. Eu ia viajando de ônibus com ele. Eu disse, muito bem. Se o senhor não me entendeu, eu sou excluído da igreja. Digo, eu entendi. Muito bem. Mas o senhor está dizendo muito bem. Digo, estou dizendo muito bem. Mas eu estou dizendo para o senhor que eu sou excluído da igreja. O senhor está achando que é muito bem? Digo, perfeitamente, meu filho. Não é verdade que você não tinha qualidade para viver dentro de uma igreja? É, sim, senhor. Então, para não ser hipócrita, a gente fica de fora, fica melhor lá fora. Porque você irá para o inferno de dentro da igreja com uma enorme pedra de hipocrisia. Aí fora da igreja você vai para o inferno sem essa pedra da hipocrisia. Agora, o que eu quero dizer é que esse adestramento de membros de igreja, colaboradores, participantes, ativos e honorários e vitalícios e outras coisas mais, isso aí tudo é ilusão. Se você não tiver a sua morte em Cristo, que é a sua libertação do pecado, este esvaziamento do seu ser, para ele encher de vida eterna. Isso tudo aí é palha. Palha que não vai resistir o fogo eterno. E então o que importa é chegar à conclusão desta palavra maravilhosa. Quando Jesus nos levou a morrer, Ele nos apanhou para arrancar do nosso interior a imundície de uma natureza perversa. E não para nos deixar vazios, mas para encher-nos da sua vida. Vamos todos repetir. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e sejam cheios desta vida. É a palavra vida abundância. Sejam cheios, transbordantes.
cheios como aquela senhora que chegou ali na torneira e abriu a torneira, colocou ali o balde e depois foi conversar com as suas amigas, com suas vizinhas. Aí quando ela voltou lá, já mais de 500 baldes de água já haviam jorrado em cima daquele balde de água. E é isso que significa a vida abundante de Cristo. É tão cheio, meu amado, que não cabe mais pecado. O diabo vem dizer aí, você tem um lugar para guardar? Eu me lembro disso uma vez, eu cheguei num bar, digo, meu amigo, o senhor pode me guardar aqui uma mala? Oh, meu amigo, com toda bondade, né? Com todo prazer, com toda a alegria, com toda a satisfação, eu serviria o meu prezado amigo. Mas o senhor sabe o que acontece? Nós não temos um lugar aqui dentro do bar para guardar nada. Eu ainda fiquei pensando comigo, quanta bondade, e se esquivou perfeitamente. Eu saí agradecendo. Agora eu posso dizer isso ao diabo, não é? O que é que você quer aí? Tem aqui uma cunhazinha de desânimo. Oh, meu inimigo. Talvez alguém vai chamar o diabo de amigo. Oh, meu inimigo, eu sei que é meu dever servir os meus inimigos também, não é? Agora você quer guardar o seu troço aqui? Eu não tenho espaço. Por que o senhor não tem espaço? Eu estou cheio da vida de Jesus. Amém. Não tem espaço. 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12. Não tem espaço. Quem sabe, eu me lembro de um casal de irmãos que discutia muito. E eu me lembro dela, que quando o velho chegava em casa, assim meio no jeito que parecia que ia começar a briga, ela ia lá para a cozinha, e de lá da cozinha ela gritava com ele, era espanhola, se você quer brigar, vai até a brigar com os perros na calle, quer dizer, vá brigar com os cachorros na rua, eu não tenho lugar para brigar com você. E assim, esta é a resposta que temos que dar ao diabo. Eu estou cheio de Cristo, eu estou cheio da vida de Cristo, eu não tenho lugar para o seu adultério, para as suas mentiras, para as suas desonestidades, para o que mais? O que mais pode oferecer? Eu não tenho lugar, estou cheio da vida de Cristo. Vamos repetir agora, vamos ao texto, 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Amém. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Onde está a vida eterna? Onde está a vida eterna? O verso 11 diz, está no Filho de Deus, está em Jesus. Agora, Ele que nos fez morrer na cruz, e Ele que vem agora habitar em nós, Ele até não é mais o doador de vida eterna, Ele é esta vida eterna. Você pode avaliar como uma confissão real a palavra de Deus declarando, estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu pergunto, vive parcialmente? Vive uma percentagem? Vive uma associação com o pecado e o diabo? Não. Pois se houver manifestação de pecado, não há manifestação de Cristo. Aliás, não há prova da existência de Cristo. Cristo vive em mim. E o texto disse que esta vida eterna está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Ah, mas eu me contento em ser membro da igreja.
Eu fico tão contente quando eu levo lá o meu dízimo, magro ou gordo, não é? Você pensa em comprar a vida eterna com essas coisas? A vida eterna não é vendida. Ela não é produto de rolo, de barganha, em que você dá a sua dedicação religiosa para conquistar essa vida eterna. Eu já tenho ouvido muito disto, nessas celebrações de enterros. O defunto passa a ser tão elogiado que parece que o ministro está chamando, vem aqui Deus, olha aqui, esse cara aqui, ele não foi liberto da sua natureza perversa, ele nunca deixou o pecado, mas fez tanta coisa boa na nossa igreja, bota ele no céu aí, não é? Assim, não faz muito tempo eu estava assistindo uma celebração desta, e uma pessoa orava dizendo, põe o nosso irmão no céu, Senhor, embora ele tenha vivido uma vida oscilante, não é? Essa maneira de arranjar um Deus que atenue a sua verdade. Você sabe que uma verdade atenuada, ela é falsa, é mentira, ela não é mais a verdade. Se 5 e mais 5 são 10, não convém deixar por menos porque é errado. E assim a verdade de Deus não pode vacilar. E 1 João 5,20, maravilhosa verdade que temos aqui. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A vida eterna que temos, meus amados, é a vida do verdadeiro Deus. Eu viajava num trem e um homem começou a detestar a palavra Senhor no Novo Testamento e no Velho, na Bíblia. Então eu me voltei para o meu companheiro e disse, este homem aqui quer negar a divindade de Jesus. Ele acha que Jesus não é Deus. E quando eu afirmei isto, eu pensei que o homem não tinha ouvido, não me tivesse ouvido. E ele gritou de lá do banco, e não é mesmo? Digo, não é mesmo no seu modo de pensar e na doutrina, no ensino herético da sua igreja. Mas aqui na Bíblia não. E abri esse texto de 1 João 5,20. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Digo, o senhor está certo, ele não é Deus. Aqui está dizendo que ele é o verdadeiro Deus. Não é apenas Deus, é o verdadeiro Deus. Mas nesta noite, eu quero dizer a cada um aqui, que esta vida eterna é a vida do Deus verdadeiro dentro de você. Guarde este ponto. É a vida do Deus verdadeiro dentro de você. Merece isto ou não merece a devida reverência? Se o Deus verdadeiro está dentro de você, quanto de sujeira deve ser admitido nesse templo? Quanto de falsidade, quanto de hipocrisia, quanto de maldade, quanto de engano. O Senhor está no seu santo templo, a Ele toda a reverência, e a Ele toda a santidade, porque a santidade convém à tua casa, ó Senhor, e não é esta casa feita de 4 paredes, a tua casa é este corpo que o Senhor resgatou. A tua casa é esta pessoa que o Senhor crucificou e ressuscitou para habitar. Deus está usando hoje, no cristianismo verdadeiro, templos ambulantes, templos em ação. Não são mais aqueles templos parados ali esperando a ser admirados, mas Ele quer esses templos ativos, mas templos santos. E santo significa, meu amado, separado do pecado. Não é embrulhado com o pecado, isso não é santo.
E finalmente, a natureza da vida eterna dele é uma vida para sempre. Ninguém tem hoje vida eterna e amanhã não tem mais. Nós não cremos nessa tolice da perda da vida eterna. Por isso mesmo ele não põe vida eterna aí, distribuído como os confeitos lançados aí nos dias de festa. A vida eterna é lançada dentro de uma pessoa que Jesus crucificou e ressuscitou. Ali ele põe a sua vida eterna. Porque esta pessoa está selada. Esta pessoa não voltará mais daquilo que foi feito por Deus. A obra do homem, o diabo desmancha. Mas a que Deus faz não pode ser desmanchada por ninguém. Ele nos fez morrer. Ninguém pode destruir isto. Ele nos ressuscitou em Cristo. Ninguém pode destruir isto. Ele agora estabeleceu a sua vida, que é vida eterna dentro de nós. E ninguém pode desfazer isto. É vida eterna. É vida eterna. É vida eterna. Glória a Jesus, porque Ele é o verdadeiro Deus. E a vida é eterna dentro do meu ser, com toda a convicção. Porque fez-me morrer para o pecado. Fez-me morrer para tudo. A fim de ser Ele agora a única vida no meu interior. Não é nem mesmo o privilégio de quem sabe mais, mas é de quem crê, de quem confia, de quem confia. Agora o que é que eu preciso crer? Em primeiro lugar, crer que Jesus Cristo me fez morrer com Ele ali naquela cruz. Segundo lugar, crer que Jesus Cristo, ao ressuscitar dos mortos, Ele me deu a sua vida naquela ressurreição. E em terceiro lugar, crer que esta vida de Jesus em mim é a vida eterna. E vamos colocar no quarto lugar, esta vida eterna em Cristo Jesus não é vida em pecado. Amém. Amém? Amém.